Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast On Revista Fevale, especial inauguração do novo estúdio da Universidade Fevale. Dessa vez, quem está comigo é o jornalista, radialista, escritor Martin Herz Behrens. Seja muito bem-vindo ao nosso novo estúdio. Estou bem feliz, Ramon, de estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar a primeira Fevale por esse espaço, super bem localizado. A Fevale sempre teve espaços descolados, diferenciados. Agora, é inegável que essa posição aqui, nessa vitrine espetacular aí que vocês bolaram, vai dar um alcance bem grande, né, para as propostas. A Fevale, ela traz muita gente legal, outros que não são tão conhecidos, mas que vão estar aqui em contato com o público. Então, a gente está podendo conversar aqui, ver o pessoal passando. A vida presencial, né? A gente mescla aqui o virtual com o presencial. Então, parabéns e estou bem contente de poder estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente já estava imaginando, imagina vem alguém muito famoso aqui para fazer uma apresentação no Teatro Fevale e daí tem a fila aqui esperando para conversar. Vai ser bonito de ver isso. Eu acho que sim, porque essa proximidade, né? Nós estamos aqui num ambiente altamente tecnológico. Esse programa vai para o YouTube, vai para a rede social, mas ao mesmo tempo a gente está aqui separado só por um vidro e as pessoas vendo e daqui a pouco vão identificar alguém que elas gostam, que elas admiram, ou vão ficar curiosas de saber quem é aquela pessoa que passou ali no estúdio, depois vai procurar no canal de vocês. Então, um golaço aqui da Fevale, mais um golaço da Fevale, com esse estúdio que tá bonitaço aqui. Um golaço. Martin, para a gente começar mesmo a nossa entrevista agora, tu poderia se apresentar um pouco e contar a tua carreira profissional e acadêmica pra gente? Sim, eu nasci no Hospital de Porto Alegre, mas vida inteira aqui em Novo Hamburgo, né? Eu nasci em 10 de novembro de 77 e me criei aqui, então, a família toda aqui de Novo Hamburgo. E desde cedo eu tive essa vocação para fazer jornalismo, né? Para ir para o jornalismo. O primeiro jornal do município de Novo Hamburgo foi fundado pelo meu bisavô, depois o meu avô foi o diretor, que se chamava o jornal 5 de Abril, e o meu bisavô Hans Behrens, junto com o Leopoldo Petri, eles fundaram esse jornal logo depois que Novo Hamburgo se emancipou de São Leopoldo. Aí o meu bisavô era um imigrante alemão, ele não tinha muitas habilidades, aí o meu avô, Werner Behrens, passou a ser o diretor do jornal, e durante 30 anos ele foi o diretor do jornal 5 de Abril, e inclusive é o patrono da imprensa de Novo Hamburgo, o Werner Behrens, que é meu avô. Então, e todo esse acervo dos jornais do 5 de Abril eu tinha lá em casa. E aí, desde guri, eu gostava de pesquisar sobre a história e sempre gostei de ler jornal. Então, quando eu fiz a faculdade, o jornalismo foi assim, muito natural, né, que eu fosse fazer o jornalismo. Inclusive, meu trabalho de conclusão foi sobre a história do jornal 5 de Abril, depois se transformou, inclusive, num livro. Então, me formei, né, em 2001 e trabalhei no Jornal NH, trabalhei na revista Expansão, mas aconteceu um episódio muito interessante que lá em 2004 eu fui convidado pelo meu irmão, que era tenista profissional, para viajar com ele pelo circuito de tênis. E ali eu fiz uma ruptura, assim, eu estava com 25, 26 anos, solteiro, falei, vou viajar com ele pelo mundo. E ali me permitiu conhecer muitos países, porque ele jogava o circuito internacional de tênis. E também me permitiu estar na Copa das Confederações da Alemanha, que foi em 2005, e aquilo me permitiu estar na FIFA e eu fiz a cobertura da Copa do Mundo da Alemanha de 2006. Então, esse foi um episódio muito marcante, porque depois o Grupo Sinos me enviou como correspondente para a Copa da África do Sul em 2010, e depois fiz a Copa do Mundo do Brasil, 2014. Então, esse episódio, assim, ele para mim, é um orgulho muito grande, né? Ter feito a cobertura de 3 Copas do Mundo em 3 continentes diferentes, né? Então, teve essas passagens, Revista Expansão, Jornal NH, depois o Grupo Sinos me convidou para ser diretor do Jornal de Gramado. Aí eu voltei, trabalhei na Rádio ABC. E em 2014 eu decidi montar um projeto independente, que era um tripé de portal de notícias, começou com um blog, mas virou portal de notícias, trabalhar com assessoria de imprensa e também trabalhar em rádio, né? E aí foi assim que eu me estruturei desde 2014, Ramon. Um jornalista multimídia, né? Eu fiquei 10 anos na Rádio União, eu saí em 2024, hoje eu estou na Rádio ABC. Então, desde 2014 eu vou administrando o meu tempo entre o meu portal de notícias, assessoria de imprensa e apresentação de programa de rádio. E também em 2022 eu criei um videocast, que é um podcast, um vídeo, né? Que só para complicar um pouquinho mais a rotina, né, cara? Claro, para ter mais uma coisinha para Para fazer. ter mais uma complicação. Mas é isso, cara. Hoje, assim, de uma forma resumida, né? Não sei se eu até falei rápido demais, se era para ter dado mais detalhes, mas de uma forma resumida é assim que
esses quase 30 anos aí de jornalismo que eu tenho. E eu percebi também, eu dei uma olhada no teu Instagram, eu vi que tu cobriu a Feira do Calçado que teve por aqui, sempre tá com essa boa conexão com a cidade, né? Eu gosto muito, assim, sempre que tem eventos ou oportunidades, né? Eu tive agora na BF Show, que é a maior feira de calçados da América Latina. É uma feira que está na 6ª edição e eu cobri já os 6 eventos, sou convidado pelo evento para ir para lá. Então é uma oportunidade muito legal, porque a nossa região aqui do Vale dos Sinos ela ainda tem um impacto muito grande pelo setor calçadista. Então estar lá, sabendo como é que as indústrias estão produzindo, sabendo se os lojistas vão fazer pedidos grandes ou pequenos, falando de tendência, é muito importante e é muito legal, assim, e aí revela a importância. Quando eu estava lá, leitores que são do setor de máquinas, do setor de químicos, mandavam mensagem do tipo, como é que está o otimismo aí? Está saindo negócio? Porque eles sabem, essa cadeia fornecedora, eles precisam que tenham boas vendas lá para eles poderem fornecer, né? Então passei agora 4 dias em São Paulo, agora nesse finalzinho de maio, nesse final de maio, fazendo essa cobertura da BF Show e também nesse formato multimídia, assim, não, fazia coisas, entrava de manhã com boletim na Rádio ABC, depois produzia conteúdo para minhas redes sociais, depois escrevia matérias para o portal. É assim, a gente tem que ser. Eu, pelo menos, adotei esse estilo meio que camaleão, assim, e ter um jogo de cintura. E saber meio que se comportar em cada momento. Não é fácil, cara, mas. Se adaptar para todos os meios, né? É isso, né? Em alguns tu tem que trabalhar melhor a tua imagem, em outros é o texto que importa. Então, assim, tu vai se ajustando. Não. Tem gente que é top, especialista em determinados setores e é show. Eu adotei um pouco dessa característica multimídia e aí acabo orbitando em diferentes plataformas, né, nesse multiplataforma aí. E Martin, com a tua experiência já com rádio, na ABC, na União e agora com esse novo podcast, o que tu pode comentar pra gente sobre a diferença desses dois meios e por que que o mundo tem se atualizado pro podcast mais recentemente? Olha, a minha experiência que eu tenho, nesse ambiente de rádio, assim, eu andei pesquisando muito, né? Porque hoje as principais audiências hoje no rádio elas estão em música, né? E aí entra sertanejo, gospel, pop rock. Embora nós tenhamos o case aqui da Rádio Gaúcha, que é um case nacional, que é uma emissora de informação, de conteúdo. Mas tu pega as 10 mais ouvidas hoje no Rio Grande do Sul, as emissoras, né? Elas, a maioria são de música, de entretenimento. E aí que eu vejo que os podcasts, em parte, eles ocuparam esse espaço no bom sentido, de trazer o conteúdo para a rede social, para o ambiente do YouTube ou de outros espaços, e deixando o rádio mais como entretenimento. Eu gosto muito de informação também em rádio, né? Gosto de música, gosto de informação, mas a minha avaliação é que esses ambientes aqui de estúdio, onde a gente está, onde a pessoa pode ouvir e assistir a qualquer momento, e pode parar e continuar, eles tiraram esse movimento que existia nos rádios, nas emissoras de rádio, de mais programas de debates, de mais profundidade em alguns temas. Tem espaço ainda, é claro que temos emissoras aqui, Guaíba, a Band, a Gaúcha, que trazem muito conteúdo jornalístico, hard news, né? Mas eu percebo que, na média, o público ouvinte quer muito entretenimento, música, a interação com o locutor. E aí os podcasts, não sei como é que surgiu, eu realmente não tenho essa percepção, assim, não acompanhei. Mas quando a gente viu, Ramon, a gente começou a receber links. Olha essa entrevista, olha esse conteúdo, olha esse podcast. Cara, e a gente percebeu que tinha muita gente fazendo entrevistas legais e muita gente relevante do debate público dando declarações fortíssimas, reveladoras nos podcasts. Então, esse espaço está aí, ele continua sendo ajustado, adaptado, né? Mas eu vejo assim que o rádio, ao mesmo tempo, por exemplo, eu trabalho numa emissora, na ABC, em que as pessoas nos ouvem no radinho do carro, no site da Rádio ABC,
no aplicativo da Rádio ABC e no YouTube do Jornal NH. Então, o rádio, ele está presente para diferentes públicos, diferentes cidades, então ele se adaptou. Mas os podcasts, eu acho que eles conseguiram pegar essa fatia de uma forma bem tranquila e estão sabendo, os comunicadores, os jornalistas estão sabendo fazer um bom uso desses espaços, né? E qual que seria o ganho para a comunidade de poder ter mais opções de podcasts e também aquela vantagem de poder escutar quando quer, né? Olha, eu acho que a gente consegue chegar em mais conteúdos, mais pessoas, porque as plataformas elas se multiplicaram, houve essa fragmentação, né? É claro que aqui fala um jornalista formado, um jornalista que defende a graduação, que tem o maior orgulho de ter o diploma e que vê com preocupação um bando de aventureiros aí querendo fazer comunicação, ok. Tem muita gente talentosa, mas a gente sabe que existe um preparo, existe método, existe técnica, que isso a gente aprende e é testado, exercitado na faculdade, na universidade. Então, assim, ao mesmo tempo que se tem essa fragmentação e aí as pessoas conseguem ter mais canais para enxergar, né, diferentes vozes da sua comunidade, que talvez antigamente não se ouvia, ao mesmo tempo a gente vê que há armadilhas nisso aí, porque há muita adulteração de conteúdo, há muita fake news, né? Então, o trabalho aí de jornalistas profissionais, do jornalismo profissional, ele segue relevante, segue importante. Tem uma concorrência que chegou com essa, né, com toda essa disponibilidade de plataformas, mas eu sigo defendendo e percebendo, Ramon, percebendo que existe no mercado publicitário marcas, empresas que já tiveram experiências aí com influencers, youtubers e outros aí que se aproveitaram dessas plataformas e entenderam que não, elas querem as marcas delas vinculada a espaços de jornalismo profissional. Então, assim, não está tão fácil, porque houve uma dispersão, mas eu posso falar por conhecimento dos meus veículos, que tem marcas aí que fazem questão de estar aí nos tradicionais, ou quem faz jornalismo mesmo. Então, assim, há espaço também para um ambiente profissional, né? E a partir disso as comunidades, né? Ou a comunidade ganha, né? Com essa possibilidade aí de ter mais plataformas, não mais só jornal, revista e TV, né? E rádio, mas também através desses outros espaços. Márcio, acho que agora a gente vai ter que esperar um pouquinho. Tivemos um probleminha? Não? Tá. Não tivemos. Certo. Isso significa termina. Parece cortou, foi o que eu tinha entendido. Seguimos, depois tu... Isso a gente tem que botar na nossa lista de sinais. Depois o Carlão edita para nós. Não preocupa. Martin, para terminar, gostaria que tu deixasse um comentário final para os acadêmicos da Universidade Fevale sobre a importância de usar esses espaços como o estúdio de podcast, quem sabe daqui a pouco também o estúdio de televisão e todas as estruturas que a Universidade Fevale disponibiliza para a gente. Diretamente para a câmera, por favor. Então, mais uma vez, parabenizar a Universidade Fevale, a todos envolvidos aqui nesse estúdio, que está maravilhoso, está super profissional, estou me sentindo em casa aqui. E para os acadêmicos de jornalismo, sigam investindo em suas carreiras, leiam muito. A inteligência artificial está aí, ela resolve, ela talha, mas nós humanos ainda vamos fazer toda a diferença. Falo com conhecimento de causa, falo com quem escreve e conversa com as pessoas, num ambiente que a gente está sendo invadido, já não sabe se eu estou aqui, se eu não estou, se eu sou digital ou não, se eu sou virtual ou não, se bem que carregar uma imagem do meu tamanho é precisar uma tonelada de pixels, né? Mas enfim, mas acreditem no trabalho de vocês, se qualifiquem, vamos precisar de bons repórteres, vamos precisar de bons jornalistas, essa matéria-prima continua insubstituível para a humanidade. Talvez no começo de carreira vocês vão ficar angustiados, que talvez não tenham tanta visibilidade, que tem alguém fazendo mais apelativo, tem alguém gritando mais com vocês. Deem tempo, algumas coisas elas não acontecem assim e parte da sociedade não quer que aconteça assim, coisas tão pueris. Então, sigam envolvidos com aquilo que vocês se propuseram a fazer, sigam estudando. O jornalismo profissional faz a diferença e torço para vocês estarem aqui também brilhando com grandes entrevistas nesse estúdio.
Muito obrigado ao jornalista, radialista e escritor Martin Beren, do site Martin Beren, por conversar com a gente hoje. Valeu. E eu achei muito legal aqui o que a gente estava comentando no início do podcast. Passou alguém aqui e te deu um oizinho. Isso é bem interessante. É isso Gostei. aí, a sua... Ai, diretor de comunicação, não posso Não temos que pode não elogiar, né? negar. Diretor de comunicação aí. Então, esse é um ganho maravilhoso que esse estúdio vai proporcionar. Obrigado e continue acompanhando a gente na inauguração do novo estúdio de podcast da Universidade Fevale. Olá, continuamos diretamente da inauguração do novo estúdio de podcasts da Universidade Fevale. Meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E nesse bloco, vamos conversar com o diretor da TV Vale, Rodrigo Stefan. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, que alegria estar contigo aqui agora. E parabenizar todos vocês, né? Todos vocês que vão ocupar esse espaço, que vão utilizar ele, as pessoas que participaram desse projeto, muito especialmente o professor Marcos Santuário, né? A quem a gente saúda fortemente, veementemente, porque é um grande guerreiro de uma boa comunicação, né? Professor Alisson, reitoria, muito especialmente, com a sua sensibilidade de criar, de oportunizar esse belo espaço. Então, para começar, tu pode contar um pouco sobre a tua trajetória acadêmica e profissional até o momento? Pois é, tu sabe que quando eu me apresento como jornalista eu fico muito constrangido, porque não sou, né? Não tenho a formação acadêmica devida, sou um apresentador e só porque eu sou assim com o diretor da emissora, né? Mas eu tenho uma paixão e um profundo respeito pelas pessoas que fazem uma boa comunicação. E aí eu incluo também os jornalistas, né? Mas quem de várias formas leva a comunicação, leva a notícia, provoca a discussão, debate, essas pessoas de maneira geral são muito importantes na comunidade, né? Então, a minha formação é jurídica, é em marketing, é em gestão, mas a minha grande alegria é ser um provocador das transformações do nosso território, né? Que a gente faça cada vez mais por querer, de propósito, essas modificações para uma vida melhor para todos nós, né? E os podcasts, eles ganharam muito espaço nos últimos anos, então como que tu enxerga esse formato dentro das possibilidades diferentes do jornalismo, da comunicação? Eu gosto muito dessa coisa frente a frente. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente teve. Uma comunicação simplificada, porque importa é a mensagem, não é a qualidade do que e do como, né? Mas é, sim, uma boa luz, claro, um ótimo áudio, mas principalmente o que se fala, né? E acho que na pandemia, muito especialmente, a gente teve uma explosão, né, dessa linguagem, porque as pessoas podiam estar de vários lugares, não necessariamente frente a frente numa mesa, mas de várias formas juntos, né? Isso eu acho que é a grande transformação que a gente viveu. Eu gosto muito da poltrona, da bancada, né? Então acho que é muito apropriado ao que está se discutindo, né? Mas é inevitável assim que tu ter uma boa mensagem e um corte bem feito vai muito longe, né? E essa é a grande qualidade do momento que a gente tem, é essa transformação da comunicação como algo acessível, como algo transversal, né? Como algo muito horizontal, né? Todo mundo pode estar fazendo comunicação. E qual a importância de uma universidade investir em um estúdio de podcasts, né, para a formação de futuros jornalistas, futuros comunicadores? Então, a universidade ela precisa buscar formas de atração, né, em tudo que a gente pensar. Para o jornalismo, para a comunicação social, né, para tudo que a gente fala nesse sentido, essas linguagens modernas precisam estar muito presentes, né? Então, quando a gente vê esse momento aqui, a gente saúda muito. Olha que lugar bonito esse aqui, né? Esse estúdio, esse ambiente, essa vitrine maravilhosa. A universidade passa pela frente de vocês e vocês vão estar contando essas histórias aqui. E essas histórias, elas são de quem passa aqui na frente, mas é de quem faz pesquisa lá na ponta, né? Como Fernando Spilk, que a gente saudou durante essa pandemia, como o professor Marcos, que conversa mundo afora, como tantas mentes e mãos, forças, que fazem um lindo trabalho, né? Que têm uma vocação realmente de olhar para a comunidade e transformar ela. Então, essa conexão com o futuro mostra bem o rumo que a gestão está tendo. E isso é a que se saudar muito fortemente, a que se vibrar muito com isso, incentivar muito isso. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes fazendo isso aqui. E
tu possui muita experiência, então, como apresentador. Então, na tua visão, quais habilidades são essenciais para conduzir uma boa entrevista e criar conexão com o público em um espaço assim, como esse espaço pode ajudar, então, esses estudantes a praticarem? Eu tô pertinho do professor Marcos Santuário, então eu morro de medo do que eu vou poder falar aqui. Mas, na minha humilde opinião, quando o cara fala assim, nunca é tão humilde assim a opinião dele, né? O jornalista ele se distribui entre quem fala e quem ouve. É muito bom quando um profissional tem as duas potências, né? Mas, para um espaço como esse, o ouvir é o mais determinante. Então, ser um bom ouvinte, para daí poder contar essa história, seja pela sua voz ou dando voz a quem tem histórias para contar, eu acho que é a qualidade mais importante, né? É muito bom quando a gente vê um showman fazendo um trabalho assim, mas eu acho que as perguntas inteligentes, que vem de quem está ouvindo, quem está prestando atenção, quem está vivendo aquele momento ali com outra parte, é o mais determinante, é o mais importante, o mais legal. Fica uma conversa que eu, particularmente, gosto de ouvir, gosto de acompanhar e gosto de viver. Entro junto, mergulho junto nessa história. E, na tua opinião, quais oportunidades profissionais podem surgir para os estudantes que começam a produzir conteúdo ainda na universidade? Pois olha, o mercado está bem bagunçado. E eu imagino que vocês conversem sobre isso durante a faculdade também, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, todo mundo se formava louco para ir para uma redação, para ir para frente de uma câmera, para ir para trás do microfone numa rádio. O mercado era muito claro assim nos caminhos, né? Hoje o que a gente enxerga é o jornalista tendo que empreender, né? E o empreender muitas vezes é na sua construção de marca. E isso é um problema quando a pessoa não entende que a sua marca não pode ser mais importante do que a mensagem que ele tem. Então, as oportunidades, elas continuam sendo as redações, continuam sendo estar em frente a uma câmera ou atrás do microfone. Mas essas pessoas são contratadas para estarem em postos de gestão em empresas, elas são contratadas para estarem gerenciando crises, seja ela no setor privado, no setor público. Eles são conselheiros de grandes políticos, né? Por quê? Porque são pessoas que ouvem, que transitam muito, que conversam com muita gente, que têm uma sede de aprender, de querer saber mais, de poder conversar mais, mas, sobretudo, ouvir muito mais. E então, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu desse um conselho para os estudantes de jornalismo que vão aproveitar esse espaço. Quantas horas a gente tem agora aqui? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Eu normalmente vendo, tá? Mas, vamos lá. Sejam bons ouvintes, claro. Sejam pessoas que compreendam as suas personalidades, seus personagens, o seu avatar como produto, como projeto, como meio também. Mas que não sejam suficientemente cheios para se achar mais importante do que a mensagem que eles têm para transmitir. Não sejam vazios ao ponto de não ter mensagem nenhuma substancial para levar. E é tão bom quando a gente vê coisas que nos enriquecem e não coisas que simplesmente ocupam espaços na sociedade de várias formas explorar a tragédia humana, né? Isso é lamentável sempre. A notícia precisa ser dada, é claro, mas não precisa ser a espetacularização dessa tragédia humana. Isso é sempre uma dor para mim, né? Eu acho que a gente, como sociedade, como comunidade, como mundo, perde cada vez isso é feito. Mas que a gente seja agentes, né? Que as pessoas se compreendam como uma parte importante, sim, dentro dessa ferramenta, dessa engrenagem, dessa grande máquina, né? desse grande potencial que é vivermos juntos, vivermos colaborando, vivermos co-criando. Então se sintam importantes por serem muitas vezes as pessoas que trazem as novas ou que provocam debates muito importantes para a comunidade,
mas, acima de tudo, que saibam que têm um papel muito importante como comunidade, como membros de algo muito maior do que elas qualquer dia serão, né? Porque o que a gente faz, o que a gente realiza juntos, sempre será muito maior do que o que cada um de nós somos ou podemos fazer sozinhos. Então, Rodrigo, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso novo estúdio. Tá lindo isso aqui, parabéns, gente. Parabéns, gostoso demais estar contigo. Obrigado, Letícia, parabéns. Obrigada. Continuamos diretamente do novo estúdio de podcasts da Universidade Fevale. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao YouTube e Spotify. A produção é da minha colega Liz Cardoso, dos meus colegas Leonardo Santos, Ramon Ferreira, Riquelme Pereira, Vitor Klein e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira, Rinaldo Silveira e Vitor Ribeiro, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!